Primeirão. Esse, Isso, esse aí. esse. Bom, vamos lá então, pessoal. Tá, rapidinho. Só começando, né? A gente vai falar sobre 2 esportes. A gente vai abordar 2 esportes, né? Não falar sobre, mas abordar 2 esportes que estão muito em alta nessa época que a gente está vivendo, né? Copa do Mundo de futebol de campo, né? E a VNL, que é um dos maiores campeonatos de voleibol do mundo, que também está acontecendo. Hoje tem jogo do Brasil, inclusive. Então, assim, não sei quem gosta, quem acompanha voleibol, também está acontecendo e o Brasil está invicto, tanto no feminino quanto no masculino. A gente vai falar um pouquinho sobre esses 2 esportes, que acho que muita gente deve conhecer também. Bom, então nós estamos aqui para falar energia que sustenta resultado, né? O poder do esporte na construção de profissionais de alta performance. E cada um está na sua área aí, a gente falar um pouquinho para a gente tentar traduzir para a nossa realidade. Então, quando nós falamos em resultado, muitas pessoas pensam imediatamente em talento, estratégia ou metas bem definidas. E tudo isso é importante, mas existe um fator que sustenta qualquer conquista ao longo do tempo, que é a energia. E o resultado não é fruto apenas de momentos de inspiração ou de grandes esforços pontuais. O resultado consiste e nasce na capacidade de manter uma energia equilibrada, direcionada e renovada diariamente. E é essa energia que nos permite enfrentar desafios, superar dificuldades, aprender com os erros, continuar avançando, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. E olha que isso acontece muito com a gente no trabalho, não é mesmo? E a energia que sustenta resultado, ela vai além do aspecto físico. E é importante a gente pensar sobre isso, né? Ela envolve a nossa disposição mental, emocional e até os nossos valores e propósitos. Então, pessoas e equipes que sabem por que fazem o que fazem, encontram forças para seguir mesmo diante dos problemas que a gente tem. Então é importante que a gente saiba o que está fazendo, né? Cada um de vocês, no trabalho de vocês, o que eu estou fazendo, qual é o meu propósito aqui, né? Pensar sobre isso. E aí sim, isso vai gerar energia para te dar os resultados. Né? Falando um pouquinho do esporte, o esporte a gente não vence quem treina em um único dia. Vence quem consegue manter disciplina, comprometimento, motivação, e isso leva meses, anos, né? Da mesma forma, acontece nas empresas, acontece conosco no trabalho, nos estudos, na vida pessoal. Então, a constância é alimentada pela energia que a gente cultiva. E para manter essa energia, é fundamental cuidar da saúde, buscar equilíbrio, desenvolver relacionamentos positivos, uh, comemorar pequenas conquistas, estar conectado a valores sólidos. E quando os nossos princípios são fortes, a nossa energia não depende apenas do momento, ela é alimentada por um propósito maior. Então, quando a gente fala assim, né, antes de perguntar qual o resultado que eu quero alcançar, é importante você se perguntar qual energia eu estou cultivando para sustentar esse resultado, né? Qual energia que eu estou cultivando? Aonde eu estou? Como que eu estou me portando? As grandes conquistas, elas não são construídas apenas num momento, mas pela energia que a gente escolhe renovar todos os dias. Então, os resultados podem até ser alcançados com esforço, e vão ser alcançados com esforço, mas resultados duradouros, que são sustentados por uma energia com propósito, disciplina e valores, aí são inegociáveis. Então, a gente está aqui para falar com vocês justamente para a gente se atentar a esses detalhes, né, que são tão importantes. E vocês, cada um na sua realidade, no seu trabalho, pensar a respeito disso também. Pode passar o slide. E aí, antes da gente começar a falar sobre o esporte em si e como isso pode ajudar, né, a mentalidade de um atleta, por exemplo, como isso pode ajudar na performance dentro do trabalho, eu queria perguntar, eu sei que talvez muita gente aí não consiga falar, mas se puder escrever,
né? Eu queria perguntar se aqui tem ex-atletas ou atletas ou pessoas que de repente jogam uma bolinha todo final de semana. Eu queria saber, Ocorre, né? ou correm, né? Enfim, Academia. se tem alguém aí que costuma fazer atividade física permanente, constante. Queria ver aí se dá para alguém, não sei se dá para vocês falarem ou escrever. Bom dia, eu sou a Mônica, eu treino todos os dias, musculação. Constância, né? A gente vai falar Sim. muito sobre isso. Mais alguém? Pode escrever também, gente. Eu sei que tem um grupo lá, o pessoal lá de Minas, né? Tá sendo musculação, já fez vôlei também, olha que legal. Muito bom. A Mais Graziele alguém? também bateu palminha, eu acho que a Graziele tem uma musculação, alguma coisa assim. A gente aqui em casa a gente treina também, mas eu confesso que a constância é o maior desafio que a gente tem. Até por É um questão de desafio muito agenda e grande. tudo mais, é ser chato consigo mesmo, né? É, exatamente, exatamente. Bom, então vamos dar continuidade aqui. E aí, o que diferencia quem gera resultados de quem. O que diferencia quem gera resultados consistentes e consistentes? Vocês sabem de quem é essa foto aí? Acho que todo mundo conhece, né? Quem não conhece, eu sei que às vezes a gente não é muito entrada do futebol, mas é o Cristiano Ronaldo. Entra hoje, hein? Hoje tem jogo de Portugal, daqui a pouquinho. Exatamente, né? Então, o que gera esse resultado não é o talento, não é só o talento, a experiência e não é a sorte. A diferença está em como administra sua energia, seu foco e suas escolhas diárias. E o Cristiano Ronaldo, assim, é um exemplo, assim, vivo, consolidado, né? Que resultado é energia direcionada. Pode passar o próximo slide para vocês verem o Cristiano Ronaldo treinando. Ele é uma máquina, uma máquina. Ele, assim, é super disciplinado, né? Ele tem regra para treinar, regra para comer, regra para dormir, regra de tempo para fazer as atividades, a questão do contato com a família, que não abre mão. Então, assim, tudo aquilo que a gente falou de gerar resultados, né? De sustentar, a energia que sustenta resultado, o Cristiano Ronaldo, assim, é o exemplo. A Paty vai falar um pouquinho sobre ele, E 41 anos, né? é muito interessante, né? Provavelmente aí o pessoal que gosta, que curte de futebol, conhece um pouco da história dele. E quando você vê, né, na geração dele, né, os grandes craques, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar um pouquinho mais novo, mas assim, a diferença entre eles, né? Você vê o Neymar, tem o molejo, tem a ginga, e joga para. Os três, assim, e sempre rola é, muita discussão, né? Quem é o melhor? Quem é o melhor? Ah, o Neymar nunca ganhou bola de ouro, o Cristiano Ronaldo já ganhou tantas, Messi ganhou tantas. Quem é o melhor? Então, o pessoal vê muito talento, por exemplo, no Neymar, né? Porque, nossa, joga demais, tem o molejo. O Messi, ele é aquele jogador observador, né? Ontem, quem pôde assistir o jogo da Argentina aí destruiu o jogo, né? Fez 3 gols logo de cara. 4, né? Porque um não valeu. Mas, assim, o Messi também tem uma outra perspectiva. Mas o Cristiano Ronaldo, ele é conhecido como a máquina. Ele parece um robô jogando, né? Ele eu, assim, eu como brasileira, não acho bonito de ver ele jogando, porque eu não acho não tem aquele molejo, aquela coisa bonita de driblar e tal. Mas ele é eficiente. Ele sabe onde ele quer chegar. Então, ele ele devia ter essa consciência lá quando ele começou. É claro que ele tem também talento, né, gente? Ninguém chega lá só sem talento também, mas ele precisou ser mais disciplinado e ter mais constância e treinar mais do que os outros para chegar onde ele chegou. Porque ele não tinha tanto aquele molejo, aquela facilidade, né? Mas o cara é incontestável onde ele chegou e os resultados que ele teve, né? Por tudo que ele realizou, pela constância, né? A gente acabou de falar a constância, a disciplina, um dos caras mais disciplinados do mundo. Ele tem 41 anos, ele é o segundo homem mais velho dessa Copa do Mundo. E ele chega e não chega abaixo do nível, pelo contrário, ele está lá em cima, né? Então é muito difícil você ver, não, ele tá em baixa, tá em queda. Não,
ele está lá em cima, No auge. né? Ele continua no auge, ele se manteve no auge, né? Então, ele realmente conseguiu manter sustentar a energia dele, sustentou o resultado dele, né? Porque ele soube onde colocar a energia dele. Nos relacionamentos bons, né? A família é algo que para ele é imprescindível, importantíssimo. A disciplina e constância nos treinamentos, a disciplina e constância na alimentação, né? Esses jogadores todos têm chefe dentro de casa, eles têm personal trainer além do CT, né? Eles treinam além do CT. Então, assim, é muito interessante e realmente é um exemplo para a gente. E aí, quando a gente pode trazer tudo isso para dentro da nossa realidade. A gente sabe que são realidades completamente diferentes. Ninguém quer ser um Cristiano Ronaldo, porque a gente, né, ninguém assim, entre aspas, mas nós, aqui na nossa realidade, dos nossos trabalhos, né, eu dentro do meu trabalho, vocês dentro do trabalho de vocês, como o Cristiano Ronaldo pode inspirar vocês a ser melhores no dia a dia de vocês? Pode passar. Vamos lá, então, deixa eu fechar aqui, que o meu tá aberto. Energia sem direção gera desgaste. É verdade ou não é, pessoal? Quando a gente fica cansado, né? A rotina nos desgasta, muitas tarefas, pressão por resultado, e ali o chefe cobrando, e o coordenador cobrando, aí falta tempo, excesso de informação. E isso acontece, e isso é real. Então, no esporte, no esporte a gente aprende, né? Correr muito não adianta se estiver correndo na direção errada. Movimento não é sinônimo de progresso. E é bem verdade isso, né? Então, ter energia é importante, mas energia sozinha não garante resultado. Muitas vezes, as pessoas, as equipes, né, possuem vontade, dedicação, disposição para trabalhar, mas acabam se sentindo cansadas, frustradas e sem evolução, porque falta algo essencial, que é a direção. Então, energia sem direção é como o carro com o tanque cheio, mas sem destino definido. Então, tem movimento, tem consumo, tem recursos, tem esforço, porém não tem progresso real. A sensação é sempre estar ocupado e não produz nada. E no ambiente profissional, isso acontece quando tem muitas reuniões, muitas atividades, muitas demandas, mas pouca clareza sobre prioridades e objetivos. No esporte, quando o atleta ele treina intensamente, mas sem um planejamento adequado, é a mesma coisa. Na vida pessoal, é quando aparece, né, digamos, esforços, tempo, onde faz diversas coisas ao mesmo tempo, acaba que não acontece nada, né? Então, assim, o foco realmente importa. Quando não existe essa direção, a energia se dispersa. E energia dispersa gera desgaste, que acontece muito no trabalho, né? Quando a gente não sabe qual a direção, se desgasta muito. As pessoas trabalham mais e realizam menos, investem mais em esforço, mas colhem poucos resultados. E aí, com o tempo, o que acontece? Vem a desmotivação, o estresse, a sensação de esgotamento, eu estou cansado. E, por outro lado, quando a gente coloca um propósito claro, metas bem definidas, a energia ganha significado. Aí, cada ação passa a ter um motivo, né? O esforço contribui para o objetivo maior, os recursos são utilizados de forma mais inteligente. Então, direção não significa fazer mais, significa fazer o que realmente importa. Então, é a capacidade da gente alinhar os esforços, estabelecer prioridades e manter o foco mesmo com distrações, desafios, né? Então, antes de acelerar tudo, é importante perguntar: eu estou gastando energia ou eu estou direcionando a minha energia para onde eu quero chegar? Eu só gasto energia ou eu direciono a minha energia? Porque o que gera resultado não é a intensidade do esforço, mas a clareza do caminho. Então, energia sem direção gera desgaste, estresse. E energia com propósito gera transformação. E é isso que a gente quer aqui, né? Que vocês pensem um pouquinho sobre isso dentro do trabalho de vocês, dentro do que vocês se propõem a fazer. Eu estou direcionando a minha energia ou eu não sei para onde ir?
aí vai ter desgaste, vai ter estresse, né? Então é importante que a gente pense bastante sobre essa questão de direcionar essa energia, né? De saber aonde eu quero chegar. É interessante, né? Quando a gente pega um maratonista, por exemplo, não sei quem corre aí, tá bem na moda essa questão da corrida, né? Mas quem vai fazer uma corrida não pode chegar logo. É uma maratonista, por exemplo, né? São lá 42 quilômetros para correr. Não dá para ele gastar toda a energia dele no início. Então, inclusive geralmente quem ganha, né? Quem tá lá no pódio, no comecinho, ele tá lá aqui, ó, no trotinho, ele vai dar um pouquinho mais de energia em alguns momentos, ele treina para isso. Ele sabe os momentos que ele tem que dar, que ele tem que apertar o passo, outros que ele tem que dar uma segurada, ele vai ver um monte de gente passando ele. Mas vai ter momentos que ele vai passar outros. Por quê? Ele sabe exatamente onde ele tem que dispensar a energia dele para ele chegar no objetivo final. Se ele começa lá no começo, né? É muito interessante. Quando a gente entra num emprego novo, geralmente a gente está empolgado, tudo é novidade, então a gente, né, dá o gás. Aí, até chegar no momento que, nossa, cansei. E aí, a energia vai cair, a motivação vai cair. E aí você começa, aí reclama e tal. E esse não é o objetivo, né? Lembra que a gente falou da constância, né? A constância mantém uma energia constante, independente dela ser muito forte ou menor, mas ela é constante. E aí, sendo constante, a gente vai chegar no objetivo. Quando a gente fala sobre constância, por exemplo, eu lembro muito de uma palestra que eu ouvi, e aí, quando ele falou sobre constância, ele falou sobre coisas importantes que a gente precisa fazer todo dia. Por exemplo, se alimentar. A gente precisa se alimentar todos os dias. Senão a gente não tem um bom resultado na vida, né? Senão a gente não consegue chegar no final do dia bem. Então a gente precisa se alimentar todo dia. A gente precisa tomar um café da manhã, almoço, jantar. Tem gente que, né, muda um pouquinho essa ordem aí, ou tem gente que, né, não toma café da manhã, mas almoça e janta. Mas a gente precisa se alimentar todo dia, a gente precisa dormir todo dia. Não sei se alguém aqui já ficou mais de 2 dias sem dormir. A nossa cabeça, as pessoas ficam doentes porque não conseguem dormir. Mas são coisas necessárias para a gente ter um bom resultado. Então, a constância, né? Essa palavra vai ser muito importante no nosso dia a dia de trabalho, no nosso dia a dia de vida, né? Então, prestem atenção nessa questão da constância, isso é muito importante. Pode passar para o próximo. E aí eu trouxe uma foto do Endrick, né? O Endrick, um jogador novo, e que tá todo mundo falando, tá na boca do brasileiro, ainda mais depois do último jogo. Não entrou, todo mundo querendo ver o menino jogar, fazendo gol. E assim, não sei se vocês sabem, né? Mas ele é um menino novo, que foi recente para a Europa, né? Não faz nem 5 anos que ele tá na Europa. É um menino que é extremamente disciplinado, extremamente compromissado. Ele tem uma organização da rotina dele que é impressionante, ainda mais pela própria idade dele, né? E ele, para vocês terem uma ideia, né? Ele casou recentemente, e, inclusive na lua de mel, ele manteve a preparação física dele e a questão da nutrição. Ele não saiu, vou comer o que eu quiser na minha lua de mel, não. Ele manteve lá a dieta dele e manteve a preparação física dele. Pensa isso, gente, na lua de mel, nas férias ele faz isso. Por quê? Ele sabe onde ele quer chegar. Então, a constância dele, ó, manteve a constância mesmo em momentos de férias. Ele hoje mora em Lyon, né, numa região da França que é muito conhecida pela gastronomia. Mas ele mesmo fala que ele poucas vezes foi para restaurantes porque ele não quer sair da dieta dele. Porque ele sabe onde quer chegar. Diferente de alguns jogadores, acho que o brasileiro tem muito essa característica, né? Quando a gente lembra, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, Adriano, eles eram, e até o próprio Neymar, são conhecidos por irem para balada, e gostarem de festa, churrasco. E assim, isso tirou
o talento deles e tirou toda a fama que eles tiveram e tudo que eles conseguiram, resultado? Não, não tirou. O Adriano, a gente sabe que sim. Ele foi realmente. A carreira dele diminuiu muito por causa dessas coisas. Agora, o Endrick, ele sabe onde ele quer chegar. Ele, poxa, eu quero ser um jogador de ponta. E hoje, com tão pouca idade, ele já tá na seleção brasileira, não só na seleção brasileira, mas ele tá na Copa do Mundo. E com chances de ter um nome, assim, é o que todo mundo tá esperando, de ter um nome, assim, elevado nessa Copa do Mundo, porque o menino sabe onde quer chegar. E ele tem trabalhado para isso. E é interessante, né, porque nós todos temos as mesmas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a diferença está em onde a gente investe essa energia, como a gente administra o nosso foco, quais são os hábitos que a gente cultiva diariamente. Porque isso vai mostrar onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. No futebol, por exemplo, né, o sucesso é construído diariamente. Não só no futebol, na nossa vida, né, no seu trabalho, no meu trabalho. O nosso sucesso, ele é construído diariamente. No futebol, a gente fala, né, o jogo dura 90 minutos, mas no mundo corporativo, o campeonato dura décadas. A gente vai precisar trabalhar todos os dias da nossa vida, a não ser que alguém seja herdeiro aí, né? E como a gente mantém o nível sem esgotar o tanque? Porque vão ter momentos difíceis e a gente sabe disso, e com certeza esses jogadores também tiveram. Vocês acham que o Cristiano Ronaldo nunca pensou em desistir? Com certeza ele já pensou em desistir. Porque a vida dele não é fácil. A gente pensa, né? Nossa, quero ser o Neymar, quero ser o Endrick, quero ser. A vida deles também não é fácil. Né? Quando a gente pensa nos prazeres que a gente tem, quando a gente vai numa festa, ou quando a gente vai comer uma boa comida num restaurante que é gordurosa, uma pizza, um hambúrguer. Puxa, quantas vezes a gente fala, nossa, eu trabalho tanto, eu mereço isso. Imagina eles. Eles não saem dessa rotina. Eles comem ali a comidinha, né? Que o chefe preparou, que a nutricionista mandou, e eles não. Então, ser eles não é tão simples assim. Porque eles têm muito dinheiro. Isso não quer dizer nada. E nós, né? O que nós estamos fazendo com a nossa vida, dentro da nossa realidade? A gente pode fazer que a nossa vida seja muito boa. Só que isso vai depender da gente. Vai depender de esforço, né? Pode passar. Só um pouquinho, só Desculpa. falando sobre isso, acho que é importante, né? Porque a gente falou muito sobre disciplina vence motivação. E a motivação, ela é importante, né? Ela faz a gente ficar entusiasmado, desperta, nossa, eu quero, acredito, somos capazes, vamos realizar grandes objetivos. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, acaba vindo a desmotivação. E o que vence, né, a motivação? A disciplina. E tudo isso que a Paty falou, do Andy, que é um exemplo, nós temos que usar para nós também, no nosso trabalho, né? Porque, assim, a motivação, ela é passageira. Tem alguns dias que a gente acorda cheio de energia, disposição, confiança. Em outros, a gente acorda meio cansado, preocupado, sem vontade, né? E se a gente ficar dependendo só da motivação, a gente não produz. E aí os resultados não vêm, os resultados são instáveis, né? E a disciplina, por outro lado, ela não depende do humor, não depende do momento, da vontade. Ela é a decisão de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a gente não está com vontade. É uma frase que o Joel J costuma usar muito, né? Adulto faz o que precisa ser feito, criança faz o que quer. Né? Então, a gente precisa ter essa disciplina, que é o compromisso com os nossos objetivos, acima dos nossos sentimentos temporários, né? Que seria a motivação. Então, aqui, né, no esporte, os campeões, eles não treinam só quando eles estão com vontade, quando eles estão motivados. Ele treina quando está frio. Poxa, nadador tem que entrar na piscina 5 horas da manhã para nadar na piscina gelada. Isso é disciplina. Você acha que ele está com vontade de ir para a piscina? Não, mas ele tem uma disciplina, ele tem um objetivo. E é isso que vai gerar resultado para ele, né? Então, a disciplina transforma intenções e ações em hábitos. Né? E com o tempo, aquilo que era esforço para fazer vira rotina. E são esses hábitos que vão construir o sucesso. Então, isso é importante a gente pensar no nosso trabalho, né? No nosso dia a dia, né? Às vezes a gente fica esperando sentir vontade de agir. Não. Pessoas disciplinadas agem. E muitas vezes elas não vão encontrar motivação no processo.
né? Então, por isso, quando surgir a dúvida entre fazer ou não fazer, vamos lembrar, motivação pode variar, mas a disciplina pode ser escolhida todos os dias. E a motivação vai fazer você começar. E a disciplina faz você continuar. E essa continuidade que vai transformar os sonhos de cada um de vocês aqui do trabalho em resultado. Chegar onde vocês querem atingir, os objetivos que vocês querem atingir. Pode passar. Quer começar? O que o esporte ensina para a vida profissional? Nossa, aqui é uma área que para a gente é muito bacana, porque a gente vê na prática o que o esporte ensina na vida profissional, né? A gente tem vários cases de sucesso aqui, né? A gente estava falando muito de jogadores, né? E referências, mas tem casos pertinho da gente, muito próximo da gente, de repente deve ter na sua empresa aí, no seu colega, na onde vocês estão, ou algum caso que vocês escutaram, que o esporte realmente ensina para a vida profissional. O esporte desenvolve habilidades que você leva para a vida, né? O trabalho em equipe, né? O esporte não se joga sozinho. Mesmo quando o esporte é individual, você tem toda uma equipe de comissão técnica para poder fazer você chegar lá, né? Quando é a corrida, quando é a natação. Então, sempre trabalho em equipe. O esporte ensina muito sobre isso, né? Sobre trabalhar em equipe. E aí, na sua empresa, como que vocês estão? Vocês vão trabalhar em equipe? Porque se não tiverem trabalhando em equipe, não vai dar resultado. Sozinho ninguém faz nada. Então, é o time que está lá em Minas, pô, tá todo mundo junto aí assistindo, todo mundo tá caminhando para o mesmo objetivo, né? Os gestores que estão aqui, é um trabalho em equipe. A gente está falando de pessoas. Pessoas geram resultados, né? Então, a união do time é muito importante. A comunicação. Poxa, a comunicação tem que ser clara. E às vezes a gente peca muito na comunicação. Vou dar um exemplo claro do esporte, mas que vocês vão traduzir para a vida profissional de vocês. Num jogo de voleibol, se não tiver 3 ações, a gente não consegue concluir o ponto. Então, tem a recepção, tem o levantamento, tem o ataque. Mas se não tiver comunicação entre os jogadores para formar a jogada, ó, a jogada vai ser essa, vai ser uma chutada na ponta, vai ser. Se não tiver essa comunicação de quem faz o quê, as coisas não acontecem. E a mesma coisa na empresa de vocês, no lugar que vocês estão trabalhando. Você precisa se comunicar com o seu colega, você precisa comunicar com o seu gestor, com o seu líder. Ah, mas ele é muito bravo, não interessa. A gente precisa falar. E outra, tem que ter iniciativa, né? É tão bacana quando a gente pega um time e tem pessoas ali com iniciativa. A comunicação é importante. Se não tiver comunicação, existem falhas no processo. E isso eu acho que todas as empresas sofrem. Eu estou falando por experiência própria nossa, mas eu acredito que todos os gestores estão aqui, né? E todos os colaboradores estão aqui, sabem disso. Quando não existe comunicação efetiva vai gerar ruído, vai gerar conflito. A gestão emocional, né? Eu preciso ter uma gestão emocional para trabalhar no ambiente. Eu preciso desenvolver. Se eu não tenho, eu preciso desenvolver. E aí está o time. Pô, eu tenho deficiência nessa área. Como é que eu faço para melhorar aqui? Você tem um time com você. Então é importante que vocês tenham essa consciência, né? Da gestão emocional, o saber ganhar, saber perder. Poxa, vendemos muito, não vendemos, batemos a meta, não batemos a meta. Como é que eu vou gerir tudo isso? Nossa, eu vou atrás, não vou atrás. Puxa, errei aqui, não deu certo, fiz um processo errado, desandou tudo. Eu tenho que fazer essa gestão emocional. Eu não posso desistir. Liderança, né? Eu preciso ser líder do que eu estou fazendo. Eu preciso trabalhar essa liderança em mim. Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Resiliência, não desistir, estar ali, disposto, tentando, buscando, mesmo com todas as dificuldades. E ter responsabilidade em tudo isso. E aí, quando a gente fala do esporte, ensina para a vida profissional, a gente teve uma atleta, tinha uma situação financeira excelente, filha de médicos, e tinha algumas dificuldades. Não conseguia se relacionar bem, não conseguia interagir com as pessoas, não tinha uma boa abertura. E o esporte foi ensinando para ela esse trabalhar em equipe, essa comunicação, essa liderança positiva e não negativa, essa gestão de saber ganhar, saber perder, ter autonomia, ter essa responsabilidade na sua função enquanto a equipe. Então eu sou responsável por isso e eu entrego para a equipe. E essa atleta,
ela passou uns 6 anos com a gente treinando voleibol, e ela mudou muito o perfil dela, né? Ela começou com 12 anos, saiu com 17, 18, e ela mudou muito o perfil dela. E depois ela foi estudar, foi jogar, jogou universidades, né, fora, e depois decidiu fazer medicina. E olha só que incrível, e ela sempre volta para São José, ela está na Bahia, Federal da Bahia, é uma excelente médica, assim, renomada, maravilhosa, médica moda antiga, sabe, que faz aquela consulta, que toca, né, e vai, atende, vai, Nas casas. vai nas casas, médico de família, e aí ela volta, ela falou assim, ela sempre vem, quando ela volta, ela vem almoçar com a gente aqui, né, sempre tem um dia para almoçar com a gente, que eles se encontram, o pessoal do vôlei, e ela falou assim, puxa, Tati, Paty, não tem um dia na minha profissão de medicina que eu não lembro o que eu aprendi no voleibol. Porque ela lida com vidas, né? É perder, é morrer uma pessoa, é estar ali, é mudar um ambiente, e tudo que ela aprendeu lá, ela leva para o profissional. Então, quem não está praticando esporte ainda, pratique, porque vai ser bom. E mesmo na idade que vocês estão hoje, não tem problema, é importante. A gente tem um grupinho lá do vôlei, né, do vôlei adulto, e às vezes uns rachões que tem, é muito bacana, porque às vezes a pessoa não sabe nem jogar direito, tá ali para aprender, mas a dinâmica do jogo, o trabalho em equipe, a troca que acontece ali, aquele dar a mão, pô, foi mal, não conseguiu, vamos lá, eu te ajudo, isso é muito Superação. bacana. A superação, né, de estar mais velho e ir para uma atividade, a coragem de ir para uma atividade, então isso é muito bacana. Quem não teve oportunidade, nunca é tarde. Vai fazer, se propõe a fazer algo novo, porque isso vai te dar habilidades para você atuar ali no seu trabalho, na sua equipe, como líder, como gestor, como colaborador. Isso é muito importante. Você quer acrescentar? Não, acho que é bem isso, né? E a Tati deu o exemplo dessa ex-atleta nossa, e teve uma outra ex-atleta nossa, que essa é um case que a gente sempre conta, e a gente tem um carinho enorme por todos os nossos ex-atletas, mas essa menina, ela chegou pra gente com 12 anos, e ela gostava muito, apaixonada pelo voleibol, e ela extremamente disciplinada. E ela morava num bairro longe do tênis clube ali em São José, né? Eu sei que tem gente que não é daqui de São José. Mas ela morava assim, num local mais ou menos 40 minutos do tênis, andando. E ela ia andando, porque ela não tinha dinheiro para pagar o ônibus, com 12 anos. E ela chegou lá e ia treinar e tal, e já se destacando. E aí teve um dia que a mãe dela me ligou e falou: Paty, não deixa ela treinar hoje, porque eu não tinha comida para ela não almoçou. Não tinha dinheiro para, não tive dinheiro para comprar hoje. Aí aquilo, é lógico, gerou na gente um sentimento de o que que a gente pode fazer por essa família, né? Por essa menina e por essa família. E a gente deu cesta básica por algum período de tempo, até o pai conseguir emprego novamente. Enfim. E essa menina continuou treinando, treinando. E quando ela chegou, com 12 anos, ela tinha falado que o sonho dela era jogar na Itália. E a gente, assim, nossa, que legal, né? Jogar na Itália, é um sonho lindo. Mas, assim, a probabilidade disso acontecer é praticamente zero, né? Ok. A menina realmente se destacou no voleibol, mas ela não era alta, né? Então, assim, não tinha as características que grandes jogadores têm, né? E, ok, a gente conseguiu indicar ela para o time da cidade, depois ela foi conseguir uma bolsa numa faculdade para fazer aqui no Brasil mesmo, mas era no Sul, era em Curitiba. E ela conseguiu a bolsa, então ela já estava muito feliz, estava fazendo faculdade de educação física e jogando voleibol, tudo que ela quis. Até que ela teve uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. E a gente, meu Deus, ela não falava uma palavra em inglês, mas ela teve a coragem e a disciplina e a constância dos treinamentos e inclusive de tudo que envolveu ela ir para os Estados Unidos, né? E ela foi, com a cara e com a coragem. Ficou lá, se eu não me engano, uns 2 anos. De lá, ela conseguiu, né? E aí a importância da gente estar em locais importantes, né? E diferentes. Ela conseguiu o contato de alguém para ela ir para a Europa jogar. E ela conseguiu ir para a Romênia jogar. Jogou lá 1 ano na Romênia. De lá, ela conheceu um brasileiro que também era italiano. Ele tem a dupla cidadania, que joga futsal. E aí, ela foi para a Itália e hoje ela joga no voleibol italiano. Além disso, ela é empreendedora lá. Ela tem a clínica dela de estética. Ganha assim, só com a estética. Tem meses que ela fala pra gente, né? Nossa, chego a ganhar às vezes 20 mil reais
né, em euro, lógico, isso Converter. convertendo, né, e ajuda a família dela aqui no Brasil. Então, olha só onde tudo que ela aprendeu no esporte conseguiu levar ela. Ela conseguiu chegar no sonho dela, que era jogar na Itália, que nós mesmos não acreditávamos. Mas ela, pensa numa menina que treinava, pensa numa menina que sabia onde queria chegar. E aí ela foi desenvolvendo, né, o trabalho em equipe, a comunicação, a gestão emocional. Pensa, para ela deixar a família dela aqui foi muito difícil. Ela tem uma liderança, né, que foi desenvolvida porque ela chegou toda tímida pra gente. Então, assim, a resiliência, pensa quantas vezes essa menina não pensou em desistir. E a responsabilidade de saber o que ela quer e de fazer o que ela precisa fazer. Então, assim, esse é outro case de sucesso nosso, assim, e que é muito legal a gente ver onde essa menina conseguiu chegar e através do esporte, né? O voleibol transformou a vida dela. E hoje ela não é atleta, somente atleta, ela é também empreendedora, né? Não, é importante, né, pessoal? Ela traduziu bastante energia que sustenta resultado, né? E aí você, que está aí no teu trabalho, aonde você quer chegar? Talvez não seja na Itália, mas seja num cargo bacana aí, ou crescendo, ou fazendo seu time entregar resultado, né? O que você pode fazer aí com as habilidades que você tem hoje? E se ainda não tem habilidade suficiente, vá buscar, vá atrás. Isso é importante. Pode passar, Bruno. Vamos acelerar por causa do nosso tempo aqui, né? Nossa, e essa agora, gente? Neymar. Quem que não ficou desesperado saber se o Neymar ia ou não ia para a seleção? Eu confesso que eu nem acompanho tanto futebol, mas eu confesso que eu fiquei feliz do Neymar ter entrado. E eu não vou nem entrar em questões técnicas, tá? Se ele é bom, se ele não é bom, se ele cai, se ele não cai, não é sobre isso. Mas olha que incrível, né? Aprender com os desafios. Então, assim, todo atleta enfrenta derrotas, todo profissional enfrenta dificuldades. E qual é o diferencial, né? Não está em não ter erros, está em aprender, ajustar e seguir em frente. O crescimento não acontece na zona de conforto, ela acontece fora da zona de conforto, né? Então, os desafios, eles fazem parte da trajetória de qualquer pessoa que busca crescimento. Às vezes não são, né, obstáculos, dificuldades, mas representam algumas oportunidades valiosas de aprendizado e evolução. Então, às vezes, quando acontece algumas situações ruins no trabalho, né, ou que, poxa, tá muito difícil, vamos tentar enxergar de uma outra maneira. Poxa, que ruim, nossa, aconteceu isso. Não, tenta ver pelo lado positivo. É uma oportunidade que eu tenho de mudar, né? E são nesses momentos desafiadores que a gente vai desenvolver habilidades que às vezes a gente nunca descobriu que tinha, que na zona de conforto a gente não tinha. Então, a resiliência nasce de superar a dificuldade, né? E a criatividade também surge nesse espaço, né? E a confiança se fortalece. Então, quando a gente fala dos esportes, né, no esporte, os atletas eles não evoluem só nas vitórias, eles evoluem principalmente na derrota, que é onde acontecem os maiores aprendizados, né? A gente acompanhou aí muitas derrotas, poxa, não é legal, mas a gente aprende, né? São essas experiências que vão revelar os pontos a serem melhorados e fortalecer a preparação para os próximos. Então, assim, aconteceu algo ruim, é uma experiência que vai revelar o que precisa ser melhorado nessa situação, nesse setor, nessa parte do trabalho, para fortalecer e se preparar melhor para os próximos desafios. E isso acontece na vida, no trabalho, né? Às vezes não sai como a gente espera, né? Como a gente queria que saísse. Mas é importante enxergar aí essas oportunidades e transformar as dificuldades em crescimento, para crescer e atingir os objetivos. Pode passar, Bruno. Bom, então a saúde também faz parte do resultado, né? A gente está aqui nessa parceria tão legal com o Clube Doc e não tem como a gente não falar da saúde. Até porque o nosso corpo é a nossa principal ferramenta de trabalho. Sem a saúde, cai a produtividade, a concentração e a disposição. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? O pessoal lá do Impacto vai entender o que eu estou falando, e aí eu quero mostrar para outras pessoas o que a gente fala bastante lá no nosso clube, né? Que a gente precisa ter a primeira reunião do nosso dia é com nós mesmos, né? Então, os nossos mentores, né, eles falam, e eu admiro muito isso.
vou acordar mais cedo, porque eu preciso ter a primeira reunião do dia, que é comigo mesmo, que eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ter um tempo de oração, de reflexão, de buscar o cuidado do meu corpo, né? Ir lá para academia, né? O pessoal do Grupo Frige aí falou que vai todos os dias. Tá com o nome só de Grupo Frige, mas a A Mônica. Mônica falou que vai para academia todos os dias, olha só. Sim. Então, isso com certeza ajuda no desempenho dela, no trabalho dela. Porque com isso, ela aumenta a produtividade, ela aumenta o nível de concentração dela, ela aumenta a disposição. O trabalho, mesmo gente que não trabalhe diretamente com o corpo no sentido de, por exemplo, quando eu dava aulas, quando eu dava treino de voleibol, eu trabalhava ali diretamente com o meu corpo, eu atacava, eu estava com a bola, eu estava diretamente com o meu corpo. Mas quem trabalha sentado não trabalha com o corpo? Provavelmente você está ali mexendo no computador, ou mexendo em alguma máquina, ou você. E vocês mesmos sentem a necessidade, com certeza, de repente, levantar no meio do dia, dar uma alongada, caminhar um pouquinho, porque isso é importante. O nosso corpo é a nossa principal ferramenta de trabalho, então a gente precisa cuidar dele. A gente precisa cuidar dele. Investir na saúde física e mental não é custo. É um investimento em desempenho e qualidade de vida. Às vezes a gente fica falando, nossa, mas eu vou pagar academia, é caro. Não é caro. Para o remédio, né? Mais caro é o remédio. Mais caro é ficar no hospital, né? Então, assim, é importante, é primordial, digamos assim. Às vezes é difícil, né? Igual a Bruna falou, a gente tenta ir todo dia na academia. Às vezes a gente falha, né? Mas não dá para a gente falhar com a nossa saúde, com o que é primordial para a gente. A gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde mental, né? Quantas coisas às vezes acontecem no nosso ambiente de trabalho que a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica bravo. E a maneira que a gente vai reagir a essas questões diz muito sobre a nossa saúde mental também, né? Então, como a gente está falando uns com os outros, né? Isso tudo é saúde mental. E aí eu vou falar para vocês. Tem pais e mães aqui na sala? Deve ter, né? Tem bastante pais e mães aí? Acredito que sim, né? E se eu perguntar para qualquer pai, qualquer mãe, você morreria pelo seu filho? Provavelmente a resposta seria sim. E isso foi uma frase que impactou muito quando a gente foi fazer um treinamento em São Paulo. Ele falou: ok, você morreria pelo seu filho. Mas você já parou para pensar se você viveria pelo seu filho? E aí tá aqui, é a saúde. É você buscar a saúde para você viver pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua família, pelo que você acredita. Então, é viver, não é morrer por alguém, mas viver por alguém. E isso me impactou muito e me fez tomar algumas decisões diferentes, né? Então, sim, é difícil cuidar da saúde? É difícil. Mas nós estamos aqui para isso. E o Clube Doc está proporcionando para toda essa equipe aqui justamente alguns insights para que vocês busquem essa saúde. Pode passar, Bruno. Aprendizado contínuo. Aí, pessoal, é muito importante, né? A gente vive num mundo aí de constantes transformações, né? Novas tecnologias, IA, desafios, e a gente sempre é convidado a conhecer algo novo, né? E vivendo agora nesse mundo, uma das competências mais valiosas que nós podemos desenvolver é o aprendizado contínuo. Aprender continuamente não significa só adquirir conhecimentos técnicos, mas significa manter uma postura de curiosidade, de humildade, de abertura para crescimento, reconhecer que sempre existe alguma coisa nova para descobrir, uma habilidade, né, uma experiência que vai fazer com que a nossa visão se amplie. E as pessoas de maior sucesso não são aquelas que sabem mais hoje, mas aquelas que nunca param de aprender, né? Então elas entendem que o conhecimento não é um destino, mas é uma jornada permanente. Então, cada livro lido, cada conversa, cada desafio e até cada erro mesmo cometido pode se transformar numa oportunidade de evolução. No esporte, os atletas que permanecem em alto nível não são aqueles que continuam aprendendo, estudando técnicas, né, estratégia.
mas eles precisam evoluir, eles precisam aprender algo novo, e sempre tem habilidades novas, né? E no ambiente profissional, é a mesma coisa. Os melhores resultados costumam vir de pessoas que investem constantemente no seu desenvolvimimento e que busca novas competências e atualizações. Então, quem vai estar à frente é quem está sempre aprendendo, quem está sempre buscando, né? E isso é importante, né? Quem acredita que já sabe tudo, se fecha para o crescimento, né? E quem mantém a mente aberta, encontra oportunidade de evolução. Então, que bacana que vocês estão aqui hoje para poder estar aprendendo, né? E buscando algo novo. E espero realmente que vocês saiam daqui com vários insights, né? Para lembrar que aprender não é apenas acumular informação, né? Mas o aprendizado acontece quando a gente transforma o conhecimento em ação. E olha que interessante, gente. Eu vou dar um exemplo aqui de uma conversa que eu tive com uma diretora de uma escola recentemente. E ela entrou naquela escola como secretária. Mas ela era tão curiosa, como a Tati acabou de falar sobre a curiosidade e tal. Ela queria aprender sobre a escola. Então ela foi procurar sobre a história da escola, quem fundou a escola, o porquê que teve a escola, e todas essas. E aí ela foi aprendendo, foi aprendendo. E tudo que tinha eventos, que ela queria fazer parte. Ah, eu posso ajudar? Ah, eu posso. E assim, de verdade, gente, é importante. A gente tem algo que a gente sempre fala na nossa empresa, que existem dois tipos de profissionais: os profissionais missionários e os mercenários. Os mercenários é aqueles que fazem tudo pelo dinheiro. Ah, eu só vou se me pagar mais. Ah, eu só vou se... Tudo é movido a dinheiro. E é lógico, gente, a gente está trabalhando, a gente precisa do dinheiro. E é justo. Mas muitas vezes a gente só vai conseguir chegar no dinheiro por causa de uma missão. E tem aqueles profissionais que são missionários. Então eles vão estar ali porque eles acreditam na empresa, porque eles acreditam no propósito da empresa, por que eles fazem aquilo. E tá tudo bem se de repente o dinheiro não chegar na hora. Mas Por consequência, a consequência talvez mais para frente. Mas isso vai chegar. E aí, e ela talvez nem pensasse nisso naquela época. Mas ela queria vestir a camisa e aprender tudo que ela pudesse aprender de dentro da escola. Hoje, 20 anos depois, ela é diretora da escola. Ela é diretora financeira dessa escola. E hoje, é lógico, mas para chegar lá, ela passou por vários níveis de trabalho. E quando ela chegou lá, ela precisou aprender a história da escola? Quem fundou? O porquê que tem a escola? Qual o objetivo da escola? Não, porque desde quando ela entrou, ela foi atrás, ela aprendeu, ela se informou. E hoje ela tem uma propriedade, acho que ela, com certeza, ela é a pessoa que mais pode falar com propriedade sobre a escola, que ela é diretora. Mas isso foi um processo. Ela não chegou sendo diretora. Ela chegou sendo secretária e fazia com muita excelência o que ela queria fazer. E o que ela foi proposto para ela fazer. Só que ela não ficava só ali. Ela excedia. E isso é importantíssimo. E nós, como gestores, a gente vê isso, né, dos nossos colaboradores. E é importante. Então, você, na sua empresa, você conhece a história da sua empresa? Você conhece a história dos seus gestores, dos seus líderes, dos donos da empresa? Isso é importantíssimo para você entender a missão que você está também aí sendo proposta a cumprir. E aí, quando a gente fala de aprendizado, isso também é dentro da empresa, né? Então, no esporte, quem para de treinar fica para trás. E no mercado de trabalho, também, quem para de aprender também fica para trás. Então, o conhecimento amplia oportunidades. Aprendizado é o treino do profissional. Como vocês têm feito isso, né? Pode passar. E é tudo isso para a gente chegar à forma da alta performance, né? Pequenas ações repetidas todos os dias geram grandes conquistas ao longo do tempo. Então, tudo que foi falado aqui, né, dessa base, tem que ter um propósito. Para você ter e chegar à alta performance, tem que ter um propósito no que você está fazendo. Qual é o seu propósito dentro da sua empresa? Ah, mas eu sou só a pessoa que fica na portaria, mas você tem um propósito dentro da empresa. Ah, mas eu sou só a pessoa. Não, mas eu sou o gerente. Você tem um propósito na empresa. E todos ali são um time.
É o time que faz acontecer. Então, qual é o seu propósito? Tá, tem um propósito, mas aí precisa ter disciplina. Eu não posso fazer só o que eu quero fazer na hora que eu quero. Eu preciso ter uma disciplina, eu preciso ser regrada. Eu preciso ter conhecimento sobre o que eu estou fazendo. E se eu não tenho, eu vou buscar. Eu vou ampliar. A gente acabou de falar de ampliar, né? De aprendizado continuado. Eu tenho que ter saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde para eu ter energia, para poder direcionar a minha energia. E eu preciso ter constância. Se eu não for constante, eu não atinjo resultados. Eu não gero resultados. Só a motivação pela motivação não gera resultados, né? Pode passar, Bruno. E a energia que sustenta resultados é a energia da constância. Acho que você falou do voleibol. Pode falar do voleibol, então. Bom, vou falar um pouquinho mais especificamente agora da Gabi, né? Quem acompanha o voleibol, essa é hoje a melhor jogadora do mundo no voleibol. A Gabi, uma brasileira, que tem 1,85 m, não é alta para os padrões, pelo contrário, ela é baixa para os padrões do voleibol mundial atual, mas ela sabe onde ela quer chegar. E ela tem um estilo de vida muito simples. Hoje ela mora na Itália, ah, ela é jogadora de um dos melhores times lá, inclusive campeão italiano. E ela tá aqui no. Agora ela tá já com a seleção brasileira, porque eles estão jogando a VNL. E aí, gente, é muito legal ver a rotina dela, né? Ela tem horário para dormir, porque ela dorme de 9 a 10 horas por dia, porque o sono é importantíssimo para a recuperação dela. Ela também tem a questão da nutrição, importantíssima, e aí, o que é interessante é assim, até um pouco diferente, né, da realidade do jogador de futebol. Ela ganha bem, ganha muito bem, inclusive, tá? Mas ela não esbanja. Ela mesma faz as compras dela de mercado e ela mesma faz a comida dela. Mas é uma comida totalmente regrada. Quando ela mostra lá nas redes sociais dela, o pessoal fala que é até uma gororoba. Mas assim, gente, ela tem a cama dela é uma cama diferenciada, porque ela investe nisso porque o sono dela precisa ter uma qualidade incrível, assim, ela tem, para vocês terem uma ideia, a cama tá ligada num aplicativo que mostra como foi o sono dela durante a noite. Ela tem uma bateria de treino que é muito pesada, mas ela sabe onde ela quer chegar. Então, assim, eu quis falar um pouquinho sobre ela também, porque tá no momento da VNL. Como eu disse, hoje tem jogo do Brasil. Quem puder assistir, assista. Mas o voleibol é um esporte que a gente fala, né, que é diferente do futebol. Ele é um esporte que demora, né, é a longo prazo que você vai ver algum resultado. Futebol também demora, em alto nível, é lógico que demora. Mas, né, a gente sabe, por exemplo, o Messi, ele foi com 12 anos, ele já estava lá no Barcelona. Ele já estava com um contrato assinado. O voleibol não tem isso, né? E ela foi, e demorou para ela chegar lá. Lógico, provavelmente com uns 16, 17 anos ela já estava na seleção brasileira, mas assim, ficou aqui no Brasil ainda por muito tempo. Recentemente ela foi para a Itália. E ela sabe onde ela quer chegar. Mesmo com assim, é lógico, ela tem talento. Ela é diferenciada, é uma menina diferenciada. Mas o talento não é sozinho, não vai sozinho. Ela precisa ter a disciplina, a constância, mantém bons relacionamentos. Todo mundo que se relaciona com ela fala que ela é uma menina muito leve, que ela trata muito bem as pessoas, que ela cuida muito bem de quem está perto dela. Então, essas questões são muito. E ela extremamente ligada a conhecimento. Ela está sempre lendo um livro. Ela diz que à noite é o horário que ela lê, que ela para de ver celular e tal. Então, ela tem até esses momentos, né? De pouco tempo com o celular, porque ela trabalha o corpo dela o tempo inteiro. E à noite ela lê. Ela é conhecimento interno. Também não necessariamente somente sobre voleibol. Então, essas coisas são muito interessantes de ver nessa personalidade da Gabi. E aí, né, pessoal, profissionais vencedores são definidos pelas escolhas que fazem todos os dias. E você, quais são as suas escolhas? A Paty falou aqui, né, de uma realidade um pouco diferente de esporte, mas você, o que você pode fazer? Quais escolhas você pode modificar agora
né? Invista sua energia naquilo que fortalece a sua saúde, seu conhecimento, seus relacionamentos. O resultado vai ser consequência das suas decisões, das suas escolhas. Espero que vocês tenham aproveitado. O nosso objetivo aqui foi contribuir para que vocês tenham alguns insights, né, sobre os temas abordados aqui, que vocês realmente saiam daqui com uma energia que sustenta resultados, né, para você pessoalmente, para o seu trabalho, para a sua empresa, e que vocês realmente consigam atingir aí os objetivos e que façam escolhas que gerem resultados. Pode passar. E aqui estão os nossos contatos, né? O meu contato, da parte da nossa escola. Fica o convite para quem não faz uma atividade física, fazer um voleibol do adulto, um rachão, para vocês terem um grupo, se conectar com pessoas, desenvolver habilidades do esporte, né, para a vida de vocês. E muito obrigada, Bruna, Rodrigo, né, o Clube Doc, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essas habilidades, sobre esses temas tão importantes, e parabéns aí por todos vocês corajosos que estão conosco aqui, buscando conhecimento, né, e tentando de alguma forma gerar resultado. Muito obrigada. Aqui estão as nossas, a nossa empresa, né, aqui, tudo que a gente trabalha. Para quem não conhece, né, a gente tem a escola de vôlei, que é junto com a Academia Vôlei Brasil, a primeira escola licenciada da seleção brasileira. A gente também tem o IPRO Escola de Esportes, a gente gerencia equipes de educação física nas escolas, e a gente também tem o Instituto Pro Esporte, que é um instituto sem fins lucrativos, que a gente hoje gerencia e coordena 4 equipes de voleibol de base da cidade de Jacareí. Então, isso é um pouquinho do que a gente faz, e a gente queria agradecer aí a Bruna, o Rodrigo, o Clube Doc, todos vocês que estavam aqui conosco. Acho que o Rafael levantou a mão, não sei se ele quer falar alguma coisa. Só antes do Rafa abrir ali, meninas, muito obrigada. Com certeza, eu tô aqui no meu caderninho, ó. Tanto de coisa que eu anotei aqui, de insights, de coisas para levar pro dia a dia. São coisas que a gente fala, né? A gente pode até já ter ouvido falar, mas é tão importante o reforço, é tão importante que a gente se atente a coisas que às vezes no dia a dia passam tão rápido. Vocês comentaram muito sobre a constância. Eu vejo pessoas que sofrem em relação à constância porque falam, não, hoje eu não fui, então eu vou deixar dia a semana inteira. Porque acham que está 100% todos os dias, né? Se tiver um pouquinho menos. Mas não, constância é você estar todo dia, independente de quanto dessa energia você consegue colocar. A gente até fala, né? 1% melhor todo dia. Então, muito obrigada por todo o conhecimento que vocês trouxeram aqui para a gente. Eu tenho certeza que hoje mesmo já tem coisas que eu vou colocar em prática, já tem coisas que eu vou trazer aqui para a nossa equipe, para o nosso trabalho. Então, foi sensacional estar com vocês. Cadê o pessoal aí para dar uns feedbacks, para falar o que deu de insight? Eu sei que a gente passou uns minutinhos aqui, mas pelo conteúdo, quando o conteúdo é bom, a gente nem percebe o tempo passar. Agora que eu olhei e falei, eita, o tempo, mas eu estou muito feliz. Cadê? Quem quer compartilhar alguma coisa? O Rafa levantou a mão aí, tem que falar, Rafa, cadê? Gabriela também sempre traz um compartilhamento para a gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Cadê? O pessoal da Furlan tá aí. Sem comentários, hoje muita informação para assimilar. O Rafa abriu o microfone. Fala com a gente, Rafa. Oi, Bruna, é a Marília. Eu que estou usando o perfil do Rafa. O Rafa está viajando. É que eu estava arrumando o cursor e clicou sem querer no levantar a mão. Mas aproveitando, né, já que, que surgiu a oportunidade, agradecer um conteúdo assim, extremamente bom. Eu sempre comento com o Rafa, assim, já é a segunda palestra que a gente participa, né? E são conteúdos, assim, muito ricos, né? Que a gente traz para a nossa vida, não só profissional, mas para a nossa vida pessoal, né? Eu sempre faço essa analogia da vida do atleta, e eu sou concurseira, e eu tento trazer, de alguma forma, essa disciplina para os meus estudos, né? Então, eu sempre falo, não passo o mais esperto, ou mais inteligente, mas sim o mais disciplinado, né? Então, Tatiana, Patrícia, obrigada pelo conteúdo, viu? Deus abençoe, e com certeza já vamos colocar em prática aqui na empresa e também nas nossas vidas pessoais. Obrigada.
Muito obrigada. É isso aí, pessoal. A gente consegue abrir a câmera aí para a gente fazer uma foto? Eu sei que... Ai, Nina, não quero perder nenhuma palestra. É isso aí, Nina. Mês que vem, terceira quarta-feira do mês, toda terceira quarta-feira do mês, nós estaremos aqui nesse mesmo horário, trazendo convidados. Imagina, se a gente seguir nesse nível dessas convidadas de hoje, rapaz, vai ser conteúdo demais o ano inteiro. Vamos fazer uma foto aí, todo mundo. Cadê? Bru, tira o compartilhamento, que fica melhor. Tiro. Eu acho que o da Paty tá também, não sei se vai abrir aí. Fecha aí, galera. Foi. Cadê a Graciela, a Raquel, a Gabi? Quem mais consegue abrir a câmera aí pra gente fazer uma foto? Junto, que legal. Que bacana. Aí, deixa eu despistar de vocês, que aí fica todo mundo do mesmo tamanho. Boa. Vamos lá. A Gabi tá sem câmera hoje. Tá bom, Gabi, a gente vê o seu rostinho aqui do Para-Brisas do Vale. Sorrisão a todo mundo. Aê! Bom demais. Pessoal, obrigada. Muito obrigada mesmo. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Que Deus abençoe todos aí. Um excelente restinho de semana para vocês. E a gente fica à disposição para vocês precisarem também. Vamos todo mundo marcar um aulão de vôlei lá nas meninas. Vamos lá. E todo mundo pra quadra, quero ver. É isso aí. Exatamente. Pessoal da Furla, que tá todo mundo junto aí, um grande beijo. Pessoal do Para-Brisas do Vale, aqui a gente teve Frigiceto também. Muito bom, boa semana para todo mundo e até mês que vem, estaremos juntos de novo. Boa semana, pessoal. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos. Bom dia. Tchau. Tchau. Doeu?